Paz do Senhor. Na descrição deste vídeo abaixo, há o link do livro Vivendo Além de Seus Sentimentos de Joyce Meyer. Capítulo 3. Diga a alguém como você se sente. Todos nós temos um desejo inato de dizer a alguém como nos sentimos, mas dizer a pessoa errada só piora nossos problemas. Falar demais sobre uma situação pode facilmente levar a reclamações, e isso é um pecado. Reserve um tempo para ler as seguintes escrituras e realmente considere o que elas estão dizendo. Não vamos cometer imoralidade sexual, como alguns fizeram, pela qual 23.000 morreram em um dia. Nem vamos colocar o Senhor à prova, como alguns fizeram e morreram vítimas de cobras. Nem murmure contra Deus, como alguns fizeram e sucumbiram pelo anjo destruidor. 1 Coríntios 10:8-10. Esses versículos seriam assustadores se não reconhecermos que vivemos na era da graça e temos a capacidade de nos arrepender rapidamente e receber o perdão. Mas é interessante notar que a queixa é considerada um problema grave. Por quê? Porque Deus é infinitamente bom e espera que sejamos gratos mesmo em meio a qualquer tipo de dificuldade. Pode não ser fácil, mas Ele espera de todos os modos. Em nossa busca para falar com alguém sobre o que está nos incomodando, precisamos ter cuidado para não passar para a queixa ou cometer o erro de falar com a pessoa errada. Você pode perguntar: quem é a pessoa certa? Se o que você realmente precisa é apenas desabafar de maneira saudável e talvez queira que um bom amigo ore por você, sugiro que escolha um amigo de confiança, um membro da família ou um líder espiritual. Não repita até que se sinta satisfeita como você se sente. Apenas expresse seus sentimentos e continue se lembrando de que Deus pode curá-lo e resolver sua situação. Se a sua situação for terrível e você parecer estar parado, considere o aconselhamento profissional. Esse tipo de conversa pode ser saudável porque o conselheiro tentará ajudá-lo a lidar com problemas reprimidos que podem estar produzindo emoções prejudiciais à sua vida. Esses problemas podem ser venenosos e é necessário removê-los do sistema. Então você pode seguir em frente para a vida boa que Deus deseja que você tenha. Acredito que algumas pessoas pagam um conselheiro por anos e anos, apenas para ter alguém com quem conversar, mas isso não é aconselhamento verdadeiro. O verdadeiro aconselhamento ajuda você a ver e enfrentar a verdade, e quando isso acontecer, o trabalho de cura pode começar. Conversar com um conselheiro pode ser bom, mas nunca se esqueça de que a melhor pessoa para conversar é Deus. Os salmos escritos por Davi são muito interessantes para mim, porque ele não se absteve de dizer a Deus exatamente como se sentia. Mas ele também declarou que confiava em Deus para ser fiel em cumprir suas promessas. Davi muitas vezes até lembrava a Deus de algo que ele havia prometido em sua palavra. Vejamos apenas uma passagem das Escrituras como exemplo. Por quanto tempo, Senhor, tu continuarás se esquecendo de mim? Por quanto tempo tu vais esconder seu rosto de mim? Por quanto tempo devo estar angustiado e sofrer cada dia em meu coração? Por quanto tempo o inimigo continuará a me dominar? Senhor e meu Deus, olha para mim e responde-me, ilumine meus olhos. Portanto, não vou cair no sono da morte, então meu inimigo não dirá, eu o venci. Então meu adversário não se alegrará com minha queda. Mas confio no seu grande amor, meu coração se alegra em sua salvação. Eu canto salmos ao Senhor. O Senhor foi bom para mim. Salmo 13, 1-6. Se eu fosse parafrasear acima, na linguagem atual, poderia soar algo como o seguinte: Deus, estou sofrendo tanto que sinto que vou morrer. Quanto tempo tu vais esperar antes de fazer algo por mim? Deus, tu queres que meus inimigos digam que alcançaram a vitória. Deus, confiei em ti e continuarei confiando. Permita-me ver seu rosto mesmo em meio aos meus problemas para que eu possa receber encorajamento. Sinto-me péssimo, Deus, mas vou me alegrar e ter uma boa atitude por causa da sua salvação e das suas promessas de amor e misericórdia. Vou cantar para ti porque tu és bom. Este salmo descreve o princípio que estou apresentando neste livro. Não temos que negar que nossas emoções existem, mas não devemos permitir que elas nos controlem. Nossas emoções não precisam controlar nossas decisões. Nem sempre podemos mudar a forma como nos sentimos, mas podemos escolher o que faremos em cada situação. Podemos confiar que Deus equilibrará nossas emoções ao tomarmos as decisões corretas.
Acho que foi espiritual e até fisicamente saudável para Davi expressar a Deus como ele realmente se sentia. Era uma forma de liberar seus sentimentos negativos para que eles não pudessem ferir seu homem interior, enquanto esperava pela libertação de Deus. Tenho observado que Davi costumava dizer como se sentia ou quais eram suas circunstâncias e então dizia: mas eu confiarei em Deus. Vou louvar a Deus que me ajuda. Eu nunca sugeriria que você mantivesse seus sentimentos dentro de você e permitisse que eles o afetassem. Meu propósito não é encorajá-lo a ser falso e fingir que está tudo bem, enquanto você está fervendo de raiva por dentro ou se sentindo tão desanimado a ponto de pensar que vai explodir. Pessoas que suprimem a dor e nunca aprendem a tratá-la adequadamente acabam explodindo por dentro ou por fora, e nenhuma delas é uma boa escolha. Não queremos negar a existência das emoções, mas podemos negar a elas o direito de nos governar. Meu propósito é fazer com que você se expresse honestamente diante de Deus ou para uma pessoa que Deus deseja usar, e fazer com que você se expresse de maneira boa e piedosa. Quero ensiná-lo a possuir suas emoções em vez de permitir que elas o possuam. Subtítulo: Alguma coisa cheira mal. Você já abriu a porta da geladeira e notou um cheiro que te fez dizer algo: aqui cheira mal. Tenho certeza de que a maioria de nós já teve essa experiência, e quando isso acontece, sabemos que, se não encontrarmos a origem do problema, ele só vai piorar. Não faz muito tempo, tomei café com uma amiga e fiquei surpresa ao ouvir algumas coisas que ela me contou sobre sua igreja. Ela expressava descontentamento com várias coisas, e o fez de forma crítica e julgando. Saí daquela conversa pensando: há algo errado em seu coração. Eu ouvi ciúme, descontentamento, crítica e amargura. Ela estava falando sobre o ministério de adoração da igreja e ficou óbvio para mim que ela ficou ofendida por não ter recebido a oferta do cargo de líder de louvor. Tentei fazê-la ver que a atitude dela não era boa, mas ela não estava preparada para lamentar sobre o modo como estava se comportando. Sei com certeza que ela conversou com outras pessoas e acabou espalhando sua atitude crítica com elas. Eu estava ciente de que a atitude dela era péssima e queria piorar, a menos que ela limpasse tudo. Vários meses depois, ela acabou caindo em pecado profundo. A porta para o pecado pode muito bem ter sido aberta em sua vida por causa de uma atitude ruim para com os outros. Seu ferimento se transformou em uma infecção que causou problemas muito sérios. Quando você se sente muito cansado à noite, pode ser porque você passou o dia reclamando. A coisa toda poderia ter sido evitada se ela tivesse falado com Deus em vez de falar com outras pessoas. Ela não falou comigo ou com outras pessoas pedindo ajuda genuína, mas estava simplesmente se queixando. E já vimos qual é a atitude de Deus em relação a isso. Se ela tivesse vindo a Deus como Davi, ela poderia ter dito algo assim: Deus, estou irada por não ter sido oferecido a mim o cargo de líder de louvor. Devo admitir, Senhor, que estou com ciúmes e acho isso injusto. Mas vou colocar minha confiança em Ti. A verdadeira promoção vem de Ti, e eu acho que se Tu queres que eu esteja nessa posição, Tu podes definitivamente me colocar nela. Enquanto espero em Ti, vou louvá-lo e apoiar a equipe de louvor que foi escolhida. Agindo dessa maneira, ela poderia ter se expressado com sinceridade, mantendo a integridade e a retidão espiritual. Ela poderia ter administrado suas emoções em vez de permitir que elas a controlassem. Subtítulo: Afastar a tristeza com um cântico. Eu li uma história interessante em um livro chamado O Menino da Selva. Um missionário e sua família viviam entre a tribo Faiú, na Nova Guiné. A filha do missionário, Sabine, escreveu o seguinte: quando nos mudamos para a casa dos Faiú, ficamos imaginando se eles conheciam alguma música, já que nunca os tínhamos ouvido cantar. Esta pergunta foi respondida rapidamente. Tínhamos acabado de voltar de Danaubir e novamente nossas coisas foram roubadas. Ao catalogarmos nossas perdas, ouvimos canções do outro lado do rio. Era Nakiri cantando em um belo tom monótono. Ele cantava: ó, os Faiú são como pássaros. Ó, eles sempre bebem da mesma árvore. Ó, que pessoas más. Ó, pobre Clauzu, pobre Dorizo. Eles estão muito tristes e se perguntam onde estão suas coisas. Ó. Papai ficou muito feliz, pois estava claro para nós que os Faiú simplesmente improvisavam uma música sobre sua situação.
As canções consistem apenas em 3 notas com as quais expressam o que sentem no momento. Não é a música mais sofisticada, mas é um som que logo aprendi a amar. O uso de cantos para se expressar pode ser uma das razões pelas quais os Faiu não parecem sofrer de depressão e outros distúrbios psicológicos. Os sentimentos são expressados imediatamente. Existem até momentos isolados para liberar emoções, por exemplo, a canção de lamento. Quando a canção de lamento chega ao fim, a tristeza realmente passa e a vida volta ao normal. Quando uma pessoa vivenciava um evento traumático, ela podia ficar em sua cabana por semanas, sem dizer uma única palavra, mas cantando por horas. Durante este período, outros membros do clã levavam-no comida. Então, um dia, ele simplesmente acordou deixando o trauma para trás. Limpo da dor, ele voltou sorrindo para suas tarefas diárias. E se começássemos a inventar nossas próprias canções? Oh, me sinto muito infeliz porque meu marido perdeu o emprego e não sei o que vamos fazer. Oh, não entendo porque meus amigos são abençoados e sempre pareço ter problemas. Oh, quando minhas circunstâncias mudarão? Eu quero fugir de tudo. Oh, eu quero ir embora. Depois de me ouvir pregar sobre isso em um seminário, uma garota de nossa equipe inventou uma música sobre seu nariz. Era mais ou menos assim: oh, estou tão cansada de ficar sempre com o nariz entalado. Eu só quero respirar, sim, quero respirar com facilidade. Não me parece justo eu ser alérgica no espaço em que moro. Oh, não é justo. Tenho certeza que você entende o que quero dizer. Pode ajudá-lo a expressar seus verdadeiros sentimentos, mas sempre diga a Deus que confia nele para consertar as coisas. Este é o mesmo princípio que Davi praticou. Os salmos são canções, são palavras com música. E eram a maneira de Davi se expressar sinceramente diante de Deus. Na Bíblia, somos incentivados a cantar uma nova canção para Deus, ver Salmo 96:1. Talvez parte dessas novas canções que inventamos deva ser uma expressão sincera de como nos sentimos. Desabafando nossas emoções de maneira adequada, poderíamos evitar muitos problemas psicológicos, da mesma forma que a tribo Faiu fazia. Subtítulo: Nossa sociedade de plástico. Você já teve a sensação de que vivemos em uma sociedade de plástico? Usamos cartões de plástico para fazer compras, o que nos dá a ilusão de que temos o que compramos e levamos para casa, mas a verdade é que enquanto houver saldo no cartão de crédito, ele é nosso dono. Cartões de crédito são fáceis de usar, mas quando as contas chegam, muitas vezes ficamos surpresos por termos gasto tanto e a ilusão que tínhamos desaparece. Muitas vezes parecemos ter o que realmente não temos. Muitos de nós temos empregos que abominamos simplesmente porque nos dão títulos e um sentimento de importância. Podemos fazer cirurgia plástica ou lipoaspiração, podemos pintar nosso cabelo ou colocar extensões. Com um orçamento ilimitado, poderíamos fazer quase tudo o que quiséssemos para alterar nossa aparência física. Podemos colocar um sorriso plástico e dizer ao mundo que estamos bem enquanto por dentro desmoronamos. É tudo uma ilusão. Quando perguntamos às pessoas como elas estão, a resposta geralmente é, bem, mas a pessoa pode realmente se sentir apavorada, insegura, neurótica e errática. Como cristãos, às vezes sentimos que devemos nos sentir melhor do que somos, ou que é errado nos sentirmos como nos sentimos, e então escondemos todos os nossos sentimentos. Às vezes, tentamos esconder de nós mesmos o que realmente sentimos. Fingimos ter fé quando estamos cheios de dúvidas. Fingimos ser felizes quando estamos infelizes, e fingimos estar no controle. Tudo parece estar consertado, mas em casa, a portas fechadas, somos pessoas totalmente diferentes. Não queremos admitir que vivemos uma vida falsa, então ficamos ocupados o suficiente para nunca termos que tratar as coisas como realmente são. Podemos até nos enterrar no trabalho da igreja ou na atividade espiritual como forma de nos escondermos de Deus. Ele tenta nos mostrar a verdade, mas preferimos trabalhar para ele em vez de ouvi-lo. Deus quer que sejamos sinceros e genuínos. Não caia na armadilha de pensar que todos os seus sentimentos são ruins. Ser uma pessoa de fé não significa que você nunca terá sentimentos negativos ou impuros.
Experimentaremos sentimentos que precisam ser enfrentados, mas sempre podemos exercer nossa fé em Deus e pedir a Ele que nos ajude a não permitir que nossos sentimentos nos controlem. A Bíblia diz que vivemos pela fé e não pela vista, veja 2 Coríntios 5:7. Isso significa que não tomamos decisões com base no que vemos ou sentimos, mas com base em nossa fé em Deus e em suas promessas para nós. Não creio que o que sentimos seja pecado, enquanto falamos com Deus sobre isso e nos asseguramos de seu poder para escolher agir de acordo com sua palavra e não de acordo com nossos sentimentos. A Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Isso significa literalmente que você pode se irar de uma injustiça, mas se você tratá-la adequadamente, ela não se tornará pecado. Ver Efésios 4:26. A verdade nos liberta. Devemos realmente tentar, verdadeiramente viver e, acima de tudo, ser verdadeiros com Deus e com nós mesmos. A Bíblia também diz que devemos rejeitar todas as falsidades, devemos acabar com isso e permitir que todos expressem a verdade com seus semelhantes. Ver Efésios 4:25. Não acho que isso signifique que devemos liberar tudo o que pensamos para todos que encontramos, dizendo-lhes o que sentimos e fizemos na vida, mas que não podemos ter relacionamentos plásticos que são construídos sobre o fingimento. Subtítulo: Decisão e confissão. Serei autêntico e verdadeiro em minha caminhada com Deus e com os outros seres humanos. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com 2 pessoas e curta o vídeo. Ouça também o 4º capítulo deste livro no canal.